Imitação favorita? Renato Portaluppi. Adoro Renato. Pelo fato de ter sido o que te Eu acho que sim. catapultou. Eu acho que E a sim. identificação com o Fluminense também é. Não, e também eu acho que eu acho que eu consegui chegar num. Porque eu sei fazer o Renato em diversas fases da vida dele. Eu sei fazer o Tá. Renato mais anos 90, entendeu? Eu sei fazer o Renato mais 2025, que é, né, que ele tenta. Lógico que ele ainda sabe que as pessoas vão ficar instigando ele a ser o Renato Boleirão, que fala, né, da resenha, não sei o quê, papá, mas ele tá o tempo inteiro se esquivando, porque ele quer deixar esse momento para ser um momento realmente de êxtase. Então ele vai usar o lance do DVD quando ele realmente só estiver ali no topo, comemorando um título e tudo mais. Porque no dia a dia ele não tá mais essa pessoa. Hoje em dia alguém, né, tipo, tenta. Esse dia mesmo, agora na coletiva dele de apresentação no Fluminense, alguém chegou e perguntou: você vai usar uma linguagem mais técnica ou você vai usar uma linguagem de balada? A pergunta foi alguma coisa assim nesse De sentido. balada. De balada, de boate, uma coisa mais solta. E aí ele deu uma resposta que foi, tipo, que eu entendi muito bem, né? O que é esse novo Renato Gaúcho. E não só de agora, já há alguns anos. Porque ele falou algo do tipo: o futebol, ele tá muito diferente de quando era, entendeu? Então nós temos hoje que trabalhar todos os dias para dar alegria e os títulos que a torcida tá querendo. Sabe, ele foi mega invasivo e foi logo para essa coisa mais do E como seria a trabalho, resposta seriedade. do Renato 95? A de 95, meu amigo, você pode ter certeza que quando o jogador ele entende que o que ele faz fora de campo tem relação dentro de campo, fora de campo ele vai fazer tudo que eu fiz e ele vai ver que compensa, entendeu? Compensa ir virado pro treino, compensa jogar o futebol depois dos jogos e compensa pra balada, entendeu? Porque o Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né, meu amigo? O Rio de Janeiro é diferenciado, né? Um jogo inesquecível do Fluminense. Fluminense Final de Libertadores não vale. e Internacional, no Beira-Rio. A semi. A semifinal. É quando a gente quando o Fluminense é campeão. O Fluminense é campeão da Libertadores naquele jogo. O jogo no Maracanã acabou sendo protocolar. E quem estava no Beira-Rio, quem esteve no Beira-Rio e esteve no Maracanã, assim, claro que foi muito legal, foi muito maneiro estar no Maracanã contra o Boca Juniors, né? Pô, a torcida do Boca toda lá no setor norte, do outro lado, enfim, toda aquela festa, aquele clima e tudo mais. Mas é incomparável, assim, a emoção que foi o jogo do Beira-Rio com a do Maracanã. Eu conheço gente que diz que chorou muito mais na semifinal contra o Internacional do que propriamente contra o Boca Juniors. Que, assim, até pelo contexto ali, cara, porque foi um jogo. O Fluminense jogou muito mal o primeiro tempo. Mas jogou muito mal. Era pro Inter ter resolvido. Na verdade, já era pro Inter ter resolvido No no Rio. Maracanã, né? Com aquele jogador a mais e tudo mais, acabou tomando aquele gol quase que espírita. Não sei até hoje como é que o Cano conseguiu fazer aquele movimento da bola chegar. Ele tá de um lado e ele coloca a perna, a bola passa do outro, né? O zagueiro tá no meio, entre o corpo do Cano e a bola, tá o zagueiro do Inter e o Cano consegue achar aquele chute no meio de toda a zaga do Internacional. Então, assim, só que, né, existia uma frustração ali, ainda mesmo com aquele contexto de um jogador a menos e o Fluminense ter buscado o empate, a torcida saiu com uma tensão, uma preocupação, porque né, você está jogando ali em casa e tal, você podia ter tentado sair com um resultado melhor.
E o primeiro tempo do Fluminense lá no Beira-Rio é horroroso, cara. É horroroso. É, tipo assim, é terrível mesmo. Né? O Diniz escalou 4 atacantes. E por que eu escalei 4 atacantes? Porque o Internacional, ele tinha muita dificuldade da transição. Então, quanto mais a gente explorasse a velocidade do Joe Kennedy, mais dificuldade o Internacional. E era o esquema que eu já havia feito contra o Olímpio. Enfim, um abraço pro Diniz também, que eu gosto muito de imitar o Diniz. Mas, enfim, eu lembro que, cara... E aí, na virada do primeiro pro segundo tempo, ali no intervalo, já tava 1-0 o Inter. Eu abaixei, assim, coloquei a mão na cabeça e comecei a conversar comigo mesmo. Comecei a conversar comigo mesmo de tipo, cara, é isso. O Fluminense não vai se classificar hoje. Não saia tão triste ou tão insatisfeito. Pelo menos você está vivendo isso aqui, né? Você está tendo a possibilidade, você está tendo a oportunidade de viver isso aqui hoje. Você estava no Paraguai, você viajou para a Argentina, então você viveu isso aqui da melhor forma possível. É do futebol Uhum. e tudo mais. Eu fiquei, tipo assim, me preparando para o pior. E aí, cara, quando acontece aqueles 2 gols em sequência, é uma emoção assim que quando acabou o jogo, eu chorei igual uma criança, não conseguia parar de chorar. Eu fiquei uns 30 minutos ali chorando. Então, esse é o grande jogo, assim, é o jogo inesquecível assim, da minha vida.